Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Natália, moro aqui na Itália, em Verona, e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre isso aí que tá no título mesmo, xenofobia. E gente, já aviso, tá, para quem tem alguma dúvida ainda, que sim, temos xenofobia na Europa, temos xenofobia na Itália e pode ser que você passe por isso, é possível que você passe por isso e dependendo do lugar é provável que você passe por isso. E falar sobre isso é muito interessante porque a gente vê muita coisa se falando sobre planejamento, né, para vir morar na Itália, para vir morar na Europa. Para visitar nem tanto, apesar de que você pode passar por isso também, até mesmo visitando. Mas quando você vem morar, realmente suas coisas vão estar aqui, sua vida vai estar aqui. Mas pouco se fala sobre trabalhar e investir na saúde mental quando você vai mudar de país, tá? E isso é extremamente importante. Investir na sua saúde mental, cuidar da sua saúde mental, às vezes com o apoio de um psicólogo principalmente, tem que estar dentro dos seus planos se você for mudar de país, principalmente se você é uma pessoa que tem, por exemplo, crise de ansiedade, que é muito apegada à sua família. Isso é muito importante porque você pode passar por situações, além de ser difícil, né? Não é tudo flores, não é tudo fácil, mas passar por situações muito constrangedoras, muito chatas. E eu vim contar minha experiência aqui pra vocês, lembrando que eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, eu sou professora de espanhol, e mesmo assim, algumas vezes quando eu fui resolver coisas na rua, assim, eu passei por xenofobia. E é uma coisa que às vezes você tem que estar atento, porque como racismo, sabe? Às vezes é tão sutil que você não consegue nem nomear, às vezes você não consegue nem dizer pra pessoa, olha, você tá sendo, né, otário, xenófobo comigo, porque é tão sutil que você não consegue explicar, mas você sente isso. E várias vezes, assim, olha que eu tenho cidadania italiana, mas isso não garante que você não vai sofrer xenofobia, porque você fala outro idioma, dá pra ver que você é turista, que você não é daqui, que você é estrangeiro. Então isso não é garantia de nada, isso é garantia de um documento legal para você ficar, usufruir das benesses que o país pode te oferecer, mas mesmo assim em relação à sociedade e a outras pessoas, não. Isso aconteceu comigo algumas vezes. A primeira vez, a primeira vez assim mais escancarada que aconteceu, eu fui no CPI de Verona, que é um lugar pra gente se cadastrar quando você tá sem emprego, porque você tem direito a alguns cursos, né? E eles também mandam pra você os cursos que estão disponíveis, né? Se tiver live com pessoas da área, né? Falando um pouco sobre as ofertas aqui de Verona. Inclusive eu participei um dia desses. Vocês podem mandar e-mail, por exemplo, se você estiver procurando fazer curso, né, ou de graça ou com preço mais em conta, pro CPI de Verona. Tem que ir até lá se cadastrar, depois ele manda para você as lives que vão acontecer, para você ficar ali, tem que ter presença nessa live para a pessoa te mandar depois a oferta de curso, né, te apresentar as possibilidades do estado. E eu fui lá me inscrever, no fim das contas eu fui atendida, mas muito idiota, porque o tempo inteiro que eu tava lá, aí, por exemplo, às vezes eu tinha que assinar um documento e eu pegava na caneta para assinar o documento, chegava mais perto, né? E o cara que tava me atendendo, né, que tava fazendo o cadastro comigo, o tempo inteiro sendo um pouco ríspido, né? Mesmo sabendo que eu tinha cidadania, porque ele pegou meu documento, mas na hora de escrever, aí ele falava: ai, essa posição que você tá é coisa de pessoas da América do Sul. Todo mundo faz isso, quando vem aqui dá pra perceber que é brasileiro, que não sei o que. Aí depois eu fazia alguma pergunta. Será que você não sabe disso, né? As pessoas da América do Sul sempre perguntam sobre isso, né? Brasileiro sempre pergunta sobre isso. E desde o primeiro momento eu tava percebendo que aquilo era xenofobia. Mas, tipo assim, como eu só queria fazer meu cadastro e vai cagar, eu não contestei nem nada, até porque eu não falo italiano fluente, né? E isso é uma ótima dica, gente. Quando você está vindo para morar num país, independente do país que você vem para morar na Europa, isso acontece na Espanha também, porque eu já sei, eu morei na Espanha, mas como eu falava espanhol fluente também, eu não passei muito por essa situação, mas eu sei de pessoas que também sofreram xenofobia, o pessoal não tem paciência, já fica puto porque você é imigrante. E aí, independente do lugar que você vá morar, é muito importante você saber o idioma, né?
E eu não falo também assim, primeiro porque eu trabalho em casa, segundo porque, como eu já contei pra vocês, a minha primeira opção de país não era Itália, era França, mas hoje eu adoro morar aqui. Ele falou, como eu não falava muito bem italiano, aí ele falava... Você deveria aprender mais italiano. Geralmente as pessoas da América do Sul chegam aqui e não sabem falar nada. Sabe, sempre se remetendo às pessoas da América do Sul ou aos brasileiros. E fazia, sabe assim, fazia piadinha o tempo inteiro e eu só sabia que não era, né, nada legal, mas fazia cara de paisagem. E como eu não falava italiano tão bem, eu não me sentia confortável para responder à altura, né? Então, se você sabe falar o idioma, você consegue dar uma patada na pessoa e colocá-la no lugar dela, né? Quem sabe? Eu não consegui fazer isso. E aquele dia eu saí de lá. No primeiro momento, né, eu abstraí, fingi demência, mas depois eu fiquei bastante chateada, assim, eu até chorei um pouco. Depois, enfim, levantei a cabeça, falei, ai, vai cagar que é só mais um idiota. E como eu não tinha, né, tipo, italiano suficiente para responder à altura, eu acho que isso também me frustrou bastante. Essa foi uma das vezes, assim, que foi até no órgão público que eu me senti dessa maneira. Uma outra vez, eu fui aqui, que é recente, inclusive, fui saber mais informações sobre a carteira de motorista, que eu quero tirar, depois eu conto pra vocês como que é esse procedimento, mas eu vou tirar pela primeira vez. Aqui na comuna que eu moro mesmo, e a mesma coisa, a dona da escola, desta escola especificamente, porque outras duas escolas que eu fui me trataram super bem. E a dona dessa escola, que era uma senhorinha, me tratando super ríspido, assim, sabe? Eu fiz algumas perguntas. Mas carteira de moto e carro, você pode fazer as aulas de uma vez, depois, se eu quiser, enfim, como funciona mais ou menos no Brasil. Ah, mas você não tá no seu país, sabe? Você tá aqui na Itália agora, você tem que parar de pensar como um brasileiro, esse tipo de comentário, sabe? Me tratando bem ríspido. Até que ela falou quais eram os documentos que eu precisava para poder tirar a carteira de motorista. Aí ela falou... Você tem o permesso de soggiorno e tal? Eu falei, sim, eu tenho cidadania. Aí ela, você tem a cidadania. E aí ela mudou o comportamento comigo, sabe? E aí ela começou a me tratar diferente, foi super simpática e tal, na hora que eu saí de bicicleta. Eu comecei a rir de nervoso, né? Vontade de socar a pessoa. Mas, tipo assim, como que muda o tratamento, sabe? Outra vez foi numa padaria que eu fiz uma pergunta, eu não lembro qual foi essa pergunta, foi esse ano também. A pessoa perguntou, esses imigrantes sempre perguntam a mesma coisa, né? Falou no fundinho, não foi a pessoa que estava me atendendo, foi a pessoa que estava no fundo. Ou seja, são manifestações sutis de xenofobia que existem, mas que às vezes é difícil você apontar o dedo e falar, olha, você está sendo xenófobo comigo, sabe? E que, querendo ou não, mexe com o nosso psicológico, né? Porque quando você está em outro país, você quer se sentir acolhido, não quer se sentir excluído, né? Tudo é novo, você vai perguntar, você vai fazer perguntas, você vai querer saber o porquê daquilo. E muita gente não tem paciência, muita gente tem preconceito, então foram situações bastante desagradáveis. Eu sempre tento abstrair, fingir demência, mas às vezes não é tão fácil assim. Eu sugiro a vocês que a primeira coisa que vocês coloquem aí nessa listinha para mudança é trabalhar a saúde mental de vocês, é se sentir fortalecido mentalmente, ter consciência que vão ter problemas, que pode ter gente idiota, mas que se é o seu sonho, se é o que você quer fazer, vale a pena. E estudar o idioma, porque aí você aproveita, se a pessoa fala uma coisa dessa, você dá umas patadas também. E é isso aí. Então, se você já passou por isso, comenta aqui. Se você já deu uma patada em alguém também, quero saber, comenta aqui. Deixa o seu like e vai ter mais vídeos aí no canal pra gente poder estar conversando sobre outras questões aqui, sobre viver na Europa e também outras viagens que eu fiz, que em breve eu vou estar publicando, porque eu tô com um pouco de dificuldade de tempo pra editar, gente, porque eu trabalho o dia inteiro e tal, mas vai sair. Tem várias viagens que eu fiz e vai ser bem legal compartilhar isso com vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!